obrigado pela tua palavra que é poderosa, a tua palavra que edifica, a tua palavra que é transformadora. Ó Deus, transforma-nos. A palavra é uma espada, ela confronta, ela desafia, ela ensina. Tua palavra é sabedoria. Por isso, ó Deus, queremos ser enriquecidos por ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, fala a verdade. Nós somos apressados. Nós não gostamos de fila. A gente não gosta de esperar. A gente foi no Terra dos Laranjais, Lucas. E lá tem a montanha russa. É 1 hora, 2 horas para você desse negócio, gente. Esperando. Você acha que eu fui? Fui nada. Porque eu não dou conta de esperar, não. Gente, quer as coisas rápidas. Sabe, você vai no supermercado, você vai nos lugares. E aí quando você pega fila, principalmente no São Benhago, irmãos, é todo momento, manhã, de tarde, de noite, tem fila. E aí você entra na fila e o povo começa a murmurar, tem que colocar mais caixa, esses caixas são leves demais. E vem aquela murmuração. Porque na verdade, nós não gostamos de esperar. Mas sabe, essa passagem que eu acabei de ler para você, nos mostra também que Marta, Maria e Lázaro eram alguém que o Senhor amava demais. Mas eles estavam diante de uma situação muito complicada. Lázaro estava doente. E elas mandaram um recado para Jesus. E depois que Jesus ficou sabendo da situação, a Bíblia diz que Jesus os amava. Mas ele demorou 2 dias. E por que ele demorou? Porque ele amava. Por que Deus atrasa algumas coisas nas nossas vidas? Porque Ele nos ama. E o interessante é que quando nós falamos sobre Marta e Maria, elas mandaram mensagem. E Jesus demorou. E por que Jesus demorou? Porque Ele queria revelar a sua grandeza para essas irmãs. Ele queria revelar para essas irmãs o Jesus da ressurreição. O Jesus ressurreto. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. E por que Jesus amava a Lázaro, Marta e Maria? Porque eles recebiam bem Jesus em sua casa. A Bíblia diz que toda vez que Jesus ele ia para Jerusalém, toda vez que Jesus passava próximo da região de Betânia, ele encostava na casa de Marta, Maria e Lázaro. É interessante que existem algumas cidades que ela tem basicamente o mesmo significado. Nós temos aí a cidade de Betânia, a cidade de Belém e a cidade de Betesda. Essas 3 cidades, elas têm algo similar. Elas vêm de Bet, que significa casa. Mas a Bíblia também diz que Betânia, o significado de Betânia, significa casa de pobre, ou casa do pobre. Casa dos pobres. Isso é interessante o significado disso. Por quê? Porque o nosso Deus, que é rico em glória, que é rico em majestade, Ele decidiu descer do seu trono de glória, Ele decidiu abrir mão de tudo e se fez pobre para habitar no nosso meio. Deixa eu te falar, meu irmão, o Senhor ama a casa do pobre. Mas quando nós falamos de pobre, na verdade, todos os homens da terra são pobres. Ainda que eles tenham dinheiro, mas todos os homens são pobres. A pessoa que é rica, que é próspera, é quem encontrou o Senhor. É quem tem o Senhor. E a Bíblia diz então que o Senhor se esvaziou. Ele poderia muito bem nascer no melhor hospital, se hospedar nos melhores hotéis. Mas ele escolheu, nascer em uma manjedoura. Sabe por quê? Porque ele ama aqueles que têm um coração carente. Existe uma pobreza
que ela é positiva. Que pobreza é essa? É uma pobreza onde nós iremos depender do suprimento do céu. Jesus, ele demorou. E por que ele demorou, irmãos? Porque ele queria se revelar. No livro de João, capítulo 11, verso 25, ele se revelou, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele se apresentou como uma ressurreição. Sabe, às vezes o Senhor demora em algumas áreas das nossas vidas para mostrar o seu grande poder. Sabe, é o momento onde nós chegamos ao nosso limite. Deus às vezes ele permite, e permite muitas vezes, que eu e você cheguemos ao nosso limite para ele revelar o poder e a graça dele. Para que ninguém depois venha se gloriar. Depois desse grande fenômeno que acontece na vida de Lázaro, depois de 4 dias de morto, a Bíblia diz então que Jesus ele chega. Maria e Marta diz: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor não tivesse demorado, ele não teria morrido. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Para o Senhor não existe causa impossível. Para o Senhor não existe situação que não tem saída. Mas quando nós chegamos no nosso limite, o Senhor irá se revelar diante da sua adversidade. Elas chegaram ao seu limite, mas Jesus então agora se revela. Jesus demorou a se revelar a elas, de propósito. Por que Jesus decidiu demorar? Porque ele os amava. Então Deus não está demorando na sua vida, meu irmão. Só não é o tempo ainda. Precisamos fazer como o apóstolo Paulo. Paulo disse: olha, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim. Eu olho para o meu alvo, que é o Senhor. Olha para as promessas. Não seja, sabe, meu irmão, pego de surpresa, olhando para as adversidades. Creia que o teu Redentor vive. Da onde virá o nosso socorro? Nosso socorro virá do Senhor. Parece que está demorando, mas na verdade, ele vai se revelar na hora certa, meu irmão. Você não está sozinho na chapada. Você não está sozinho nessa. No momento oportuno, o milagre vai acontecer. No momento oportuno, a porta vai se abrir. No momento oportuno, a pessoa certa vai aparecer. No momento oportuno, as coisas irão acontecer. Continue crendo. Continue crendo. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não esmoreça. Não esmoreça, ainda que o corpo esteja se deformando, ainda que o negócio esteja fedendo. Ele vai falar para aquele que está fedendo, dizendo: Lázaro, levante e saia. E o morto vai reviver, a vida vai ressurgir. Por quê? Porque o Senhor dá causas impossíveis, irá se manifestar. Mas aprenda algo com essa passagem. Essa passagem nos ensina muito. As coisas de Deus não é no nosso tempo, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Porventura, tu sabes como o Senhor opera? Aqui está a dica: espera no Senhor, tenha paciência. A nossa fé, ela é sustentada na paciência. Eu creio. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, ele não esmoreceu, ele creu. Amém ou não? Então Deus quer se revelar a você como o Senhor que ressuscita. E por isso, meu querido irmão, nós precisamos aprender a perseverar crendo. Não persevere murmurando. A promessa de Deus já chegou. E onde ela está? Está no seu espírito. Está dentro de você. Ele é fiel para cumprir. Você conhece essa música?
E o Senhor então fala para Abraão, com 75 anos de idade, ele diz para Abraão: eu farei de você uma grande nação. A promessa foi plantada no coração. Não permita que ninguém roube a promessa do seu coração. O seu patrimônio maior é a promessa que você recebeu do Senhor. 75 anos. O coroa recebeu do Senhor. Farei de você uma grande nação. Ele creu no Senhor. Mas sabe, irmãos, 24 anos a promessa se concretizar. E sabe, Deus muda o nome de Abraão, diz: olha, seu nome é Abraão, que significa pai exaltado, para confirmar a minha aliança a você. A partir de agora, o seu nome será Abraão, pai de uma numerosa nação. Sarai se tornará Sara. A promessa foi dada. Muitas pessoas agora, diante deles, as mulheres estão parindo, estão gerando, crianças estão nascendo. Sara olha para Abraão e diz: e aí, quando chegará a nossa vez? Abraão, talvez deve ter alguma coisa errada na sua vida, Abraão. Você está em pecado, Abraão? Está devolvendo o dízimo? Está indo orar? Participa da célula? Eu acho que tem alguma coisa errada na sua vida. Mas Abraão não era movido pela circunstância. Algo vivo estava queimando no coração de Abraão. Abraão esperou com paciência no Senhor. Eu sei do que estou falando para você. Tem momentos da nossa vida que nós temos apenas a promessa. A promessa pode ser grande, mas as pessoas, elas vão olhar para a sua realidade. Elas irão nos questionar: poxa, mas você fala de tudo isso e não tem nada disso. Não estou vendo nada disso. Mas na verdade as pessoas não estão vendo porque elas são naturais. Deus falou para Abraão: olha, sai do meio da tua terra, sai do meio do teu povo, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão levou com ele o pai, que se chama Tera. Tera significa demora. E levou também seu sobrinho. E a Bíblia diz que quando Tera morreu, quando a demora morreu, a promessa se aproximou. Sabe, vai chegar o tempo em que o Tera tem que morrer. Mas enquanto o Tera não morre, creia na promessa. Fale para você a promessa. Escreva a promessa. Seja movido pela promessa. A promessa é uma palavra que Deus te deu. O que sustenta um homem de Deus é uma palavra que ele recebe do Senhor. Nós temos que ter uma palavra que queima, uma palavra, sabe, que arde em nosso coração. Algo queimava no coração de Abraão. O Senhor disse que você, uma nação grande, está dentro de mim. A vida inteira de Abraão foi para gerar. Mas Deus o levou para a escola do processo. A escola do processo dói, irmãos. Esperar dói. Porque na verdade nós nascemos com a síndrome da ansiedade. A gente foi tomar banho de piscina, as meninas. Amanhã nós vamos fazer o quê? Filha, vive o agora. Para de se preocupar com amanhã. E aí a gente foi para outro lugar do amanhã. E amanhã, pai, o que a gente vai fazer? Não, para. Sabe, está dentro de nós. A criança de 9 anos já está com esse negócio já. Mas nós somos assim também. A gente fica doido querendo viver o amanhã.
Mas o amanhã não existe ainda. O ontem já passou. Viva o hoje. Mas que esteja queimando no nosso coração a promessa do Senhor. Tem alguém aqui? Amém. Nesse processo, Deus tem que ensinar, sabe, Abraão a vencer alguns laços emocionais. Quando Deus pede para Abraão sair, sabe, do meio da sua parentela, é porque ele percebeu que tinha algo doentio nos seus relacionamentos. E aí tem um momento, às vezes, que Deus, olha, eu tenho que te ensinar, deixar o seu sobrinho. Você tem que aprender a lidar com situações, às vezes, em relação ao seu pai. Sai desse meio, porque esse meio não vai te levar a você cumprir a promessa de Deus. Irmãos, olha, você precisa entender que tem momento da nossa vida que para você viver as promessas de Deus, Deus vai te expelir de alguns tipos de relacionamentos que são tóxicos, que vão te atrapalhar a crescer, a romper e a viver as promessas de Deus. Tem relacionamentos que são doentios, amizades que te levam para o mundo. E Deus estava trabalhando tudo isso na vida, sabe, de Abraão. Por quê? Porque Deus precisava mover, construir em Abraão a estrutura da pessoa apropriada. E sabe, quando Deus demora, nós precisamos entender que a grande formação de Deus veio das mulheres estéreis. A Bíblia diz que Sara não podia ter filho, ela era estéril. A esposa de Manoá, ela gerou Sansão, mas ela era estéril. Ana era estéril, mas essa esterilidade gerou Samuel. Isabel era estéril e gerou o maior profeta do Antigo Testamento, chamado João Batista. Tem coisas, às vezes, que acontecem conosco, que Deus está formando em nós grandeza. Eu falei hoje de manhã, eu tenho aprendido isso, que o vencedor hoje é o derrotado que ficou com raiva. Ele ficou indignado de perder. E agora, ele se posiciona para viver algo novo na presença do Senhor. E o que eu acho mais interessante é que quando Deus, ele começa às vezes, parece que ele está demorando, mas ele está trabalhando algumas áreas das nossas vidas. A Bíblia diz que teve algumas situações que aconteceram na vida de Abraão que não foram muito boas. Como, por exemplo, Abraão mentiu algumas vezes em relação à sua esposa, dizendo que a esposa era irmã para não perder a sua própria vida. E um rei chamado Abimeleque, quando ele vê a esposa de Abraão, ele quer então se relacionar com ela, mas Deus veio com esse cara para estar conta com ele, dizendo o seguinte: você está doido, rapaz? Você vai deitar com a esposa de Abraão? Por causa disso, todas as mulheres, até você, recebem aqui uma enfermidade para vocês não gerarem filhos. E todas as mulheres ficaram estéreis. Depois o rei Abimeleque fala com Abraão: olha, o que aconteceu, cara? O que eu te fiz? Você disse que essa mulher é sua irmã, mas na verdade ela é sua esposa. E aí, Deus conversa com Abraão, diz para Abraão: olha, Abraão, você agora vai orar pelo Abimeleque e pela serva de Abimeleque. E Abraão então ora pela cura. E sabe o que acontece? As mulheres foram curadas. Mas Abraão poderia falar assim: poxa Deus, isso é uma hipocrisia. Eu tenho que orar primeiro pela minha esposa, que é estéril. Eu preciso primeiro mostrar a realidade na minha casa para depois. E o Senhor falou: não, Abraão, estou mostrando para você que não tem nada a ver com você. Gênesis capítulo 20, verso 17, diz assim, ó: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Tem algumas coisas na Bíblia que a gente não consegue entender. Uma delas é essa. A segunda delas é Jó
está enfermo, perdeu filho, perdeu casa, perdeu tudo. E o Senhor chega para Jó e fala o seguinte: ore abençoando os seus amigos, que na verdade não eram amigos, não. Eram perseguidores, acusadores. E a Bíblia diz então que Jó, ele teve que vencer alguns gigantes dentro do coração dele. Diante dessa pressão, Jó poderia falar para o Senhor: Deus, na verdade, deixa eu orar primeiro por mim. Libera primeiro a bênção sobre a minha vida, para que depois eu abençoe esses meus amigos. Mas o Senhor falou: não, ore pelos seus amigos, abençoe a vida deles. A Bíblia diz que Jó começa a abençoar, liberar palavras de vida sobre os seus amigos. E a Bíblia diz que Deus começou a mudar a sorte de Jó, porque ele orava pelos seus amigos. Deus estava trabalhando no coração de Jó em relação a ressentimento. Deus estava trabalhando no coração de Jó em relação, sabe, à inveja. Deus estava trabalhando no coração de Jó coisas interiores. E aí Jó, mesmo sofrendo, ele decidiu: eu vou abençoar, eu decido crer. E a Bíblia diz que quando ele começou a liberar a bênção do Senhor, em um momento, sabe, de sombra da morte, do vale da sombra da morte, a sorte de Jó foi mudada. Por isso, meu querido irmão, não seja movido pelas circunstâncias, não seja movido pelas dificuldades, mas creia nas promessas do Senhor. No momento da dificuldade, Deus está gerando em você musculatura. No momento da dificuldade, você tem que visualizar a promessa. Persevere crendo. Não permita que o diabo roube a promessa que foi plantada no seu coração. Não troque a promessa de Deus pelo prato de lentilha. Não troque a promessa de Deus por nenhuma proposta que esse mundo possa, sabe, oferecer a você. Seja movido pelas promessas do Senhor. Deus tem grande promessa para os seus filhos. Alguém está recebendo essa palavra? Decida crer. Persevere crendo. Ainda que as pessoas andem na contramão, decida crer. Sabe por quê, meu irmão? Porque no tempo oportuno, Deus vai restituir tudo aquilo que de alguma forma foi roubado de você. Deus é especialista nisso. A Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu tenho uma promessa para a nação. A nação de Israel, ele saiu da mão do diabo, mas não saiu para ficar sofrendo no Egito. Eu preparei para ela uma terra que mana leite e mel. Não sei se você sabe, mas a terra que mana leite e mel é a terra onde não tem morte, porque o alimento não precisa de nenhum animal morrer. É um lugar onde tem vida, e tem vida em abundância. Deus falou a Moisés: escolhe 12 espias. A Bíblia diz que os 12 foram espiar a terra. Eles passaram 40 dias espiando a terra. Depois de 40 dias eles retornam, eles prestam um relatório para Moisés, dizendo: olha, realmente a terra que você falou é tudo aquilo que você havia falado. Lá tem grandes frutos, a terra é boa. Só tem um problema, Moisés. Lá tem gigantes. Eles vão nos devorar, porque diante deles nós somos como gafanhotos. A Bíblia diz que Josué e Caleb, 2 pessoas apenas, 2 líderes, a Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente. Diga assim comigo: espírito diferente. Espírito diferente. É isso que nós precisamos. Tinha um espírito diferente. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles então se levantaram diante dos 10 líderes que já tinham influenciado a nação de uma maneira negativa, e eles então se levantaram dizendo: eia, subamos e possuamos a terra, porque
Porque se Deus nos prometeu, é certo que iremos nos apossar. Esses gigantes serão devorados por nós, serão alimentos para nós. E eles quase foram mortos. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb, por causa dos 10 espias, eles passaram 40 anos no deserto. Deus os levou a passar por esse processo. Sabe, esse processo não era por causa deles, mas eles tiveram de passar. Irmãos, lá no interior do Maranhão, no Carrasco, eu tenho alguns primos, eles vão cedo para a roça, com a foice, passam o dia inteiro. São jovens, mas parecem com velhos, porque pega muito sol, eles sofrem muito. Agora imagina, durante 40 anos, Moisés no deserto. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles passaram 40 anos. Toda aquela nação que estava murmurando morreu no deserto. Mas eles estavam de pé. E com 85 anos, Deus restituiu a eles a força, o vigor, a disposição. Eles estavam inabaláveis. Olha o que a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 14, verso 7. Diz assim, ó: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha, irmãos, um velhinho de 85 anos recebeu a restituição do céu, porque o Senhor é aquele que tem prazer em restituir. O diabo não vai te lesar, ainda que pareça demorar. No tempo oportuno, Deus dá a você o vigor, dá a disposição, dá a você a coragem para entrar na guerra, para pelejar, para vencer, para triunfar e para se apossar da herança que Ele prometeu a você. Tudo que nós precisamos é crer na promessa. Vai chegar o dia, vai chegar a hora. Na verdade, eu digo a você: está próximo. Está próximo. Creia. Às vezes Deus ele leva nesse processo. Mas deixa eu te falar. Às vezes a demora também acontece porque no mundo espiritual nós somos resistidos. O mundo espiritual também vai nos resistir. E é interessante você aprender as táticas, as estratégias de um homem que nasceu de novo. Sabe, a nossa prioridade precisa ser a oração, porque o mundo espiritual vai nos resistir. Diz a Bíblia acerca de Daniel. Daniel era um grande homem de Deus. Ele se propôs então a orar, pedindo algumas respostas ao Senhor. E no livro de Daniel, capítulo 10, verso 12, está escrito assim, ó: então lhe disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, por causa das tuas palavras,
Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa poderosa. Daniel está na oração. A Bíblia diz que Deus ouviu, Deus já tinha a resposta, mas existe um reino espiritual, onde nós seremos resistidos. Paulo depois descreve esse reino. Se você abra sua Bíblia aí, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Continua. Revestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões, aonde, irmãos? Aonde que o príncipe da Pérsia estava resistindo a Daniel? Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3 diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, aonde, irmãos? Espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa bênção está no reino espiritual. Por isso, meu querido irmão, nós precisamos orar. Tem muitas respostas que nós não recebemos, porque nós não temos ido para o campo de batalha. O apóstolo Paulo diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, dizendo: eu combati o bom combate da fé. Eu combati o bom combate da fé. E como que nós combatemos o bom combate da fé? É na oração e crendo nas promessas de Deus, liberando as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos nos levantar em oração, em batalha espiritual, dizendo: o diabo, solta a promessa do Senhor que foi liberada. Orar é trabalhar com Deus. Orar é liberar a vontade de Deus em nossas vidas. Lucas capítulo 18, verso 7, diz assim, ó: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha o que o autor do livro de Lucas está falando. Que de dia e de noite precisamos nos levantar para nos apropriar de todas as promessas que Deus tem para você e para mim. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 6, verso 12, diz assim, ó: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Eu achei muito interessante uma escola de seminário ou de teologia. O professor fez a seguinte pergunta: vocês sabem quem foi John Wesley? E aí os alunos falaram: sim, sim, ele que foi o pioneiro das casas de paz, grande avivalista que andava quilômetros e quilômetros os lombos dos cavalos. Vocês sabem quem foi Carlos Spurgeon? Sim, sim, sabemos. Carlos Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Vocês sabem quem foi George Miller? Sim, sim, nós sabemos. George Miller foi o cara que perseverou nos orfanatos, sustentava orfanatos com o princípio da fé. Ele orava e as pessoas mandavam mantimento.
E ele conseguiu abrir muitos orfanatos, cuidando de várias crianças. Vocês conhecem o Antônio Batista? Antônio Batista. Antônio Batista. Antônio Batista. Nunca vimos falar sobre Antônio Batista. Ele disse, é porque o Antônio Batista desistiu. Quem desiste vai ser lembrado. O princípio da perseverança é uma chave. Aqueles que têm fé, esperam pacientemente. Deus não está nos chamando para sermos rápidos e velozes. O convite é, não desista. Não esmoreça. Ainda que você esteja um pouco machucado, né, Fernando? Continua. Não desista. Esperei pacientemente no Senhor. Menino é apressado demais, agitado demais, quer resposta muito rápida. Quando nós vamos crescendo, a gente fala, Senhor, como que o Senhor quer fazer? Qualquer forma, qualquer maneira. A gente entende. Menino é empolgado, né, pastor Adriano? Menino é empolgado. Menino pegou a primeira vez no microfone e já sabia aí como é que eu fui. Ele não quer saber se alguém recebeu a palavra. Ele quer saber como que ele compartilhou. Eu acho que já tem unção para ser pastor melhor do que o pastor Adriano e o pastor Leandro. Não, meu irmão. Existe uma escola, respostas que precisamos dar. Pessoas que vieram antes, pagaram um preço, que responderam, que já foram escavados pelo Senhor, passaram por pressões em várias áreas, deram respostas a Deus. Aprenda de uma forma paciente. Aprenda, às vezes Deus vai ficar em silêncio. Às vezes Deus fala conosco, mas às vezes Deus fica em silêncio. É tão complicado, né? Porque a gente quer estar no controle de tudo. Mas tem um momento, às vezes, que Deus fala para Abraão, sai da tua terra. E Abraão vive agora? Para onde que eu vou? E Deus em silêncio. Deus, para onde que é? Qual é o caminho? Ou seja, Abraão, dependa de mim todos os dias. E a Bíblia então diz que alguns homens aprenderam a andar com Deus. Irmãos, se você não tem uma vida de oração, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência com Deus. Porque a nossa vida com o Senhor, ela é espiritual. O mundo espiritual não é neutro. O mundo espiritual existe. Ele vai resistir a essa igreja, vai resistir ao seu casamento, vai resistir à sua vida financeira, vai resistir à sua célula, vai resistir aos seus relacionamentos. Mas a Bíblia diz que por um caminho ele vem. E quando você se posiciona, você te dá de fugir. Maior é aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. Eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes, sobre escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano.